De todos os tipos de plástico, o mais problemático é o de uso único, chamado de descartável, usado principalmente nas embalagens. A cadeia de produção deste tipo de plástico gera grande impacto. Sua utilização é efêmera e seus resíduos geram microplásticos. Ao contrário do que pensamos, o plástico possui uma baixa reciclabilidade, ou seja, alguns plásticos não são recicláveis, outros são poucas vezes e alguns ainda demandam uma mistura com plástico virgem. E a gente encontra no Brasil grandes dificuldades técnicas, né? Não tem tecnologias para alguns deles, e também, seja eles tecnicamente não tem tecnologia ou manualmente não são recicláveis. Eu estou com um aqui, vou te mostrar só para você saber aqui. Então, por exemplo, essa embalagem aqui, desse produto aqui, de um sachê. Então, ele é um produto multicamada, ele tem esse produto aqui e tem aqui internamente o metal. Então, ele é plástico e por dentro ele é metalizado. Então, um dos problemas que a reciclagem de plástico enfrenta diz respeito a esses materiais que são multicamadas. Eles não são manualmente, eu não vou conseguir, Fábio, separar aqui, ó, tirar o plástico daqui do alumínio, só com tecnologia. Em alguns casos, a tecnologia não existe ou é muito caro, pelo problema do custo para instalar isso e a quantidade de material disponível. Então, a gente encontra hoje no Brasil um grande problema, principalmente nessas embalagens que são chamadas multicamadas, que é composta de mais materiais, plásticos, alumínios ou papel, e essas são um dos entraves que nós encontramos na reciclagem, principalmente das embalagens plásticas, né? E isso afeta e muito aquelas pessoas como eu, você, que em casa separou o seu material, falou, pô, só separar o seco do úmido, e aí você foi lá, separou esse aqui, aí separou esse aqui de café, separou várias embalagenzinhas, separou o salgadinho que você pegou, bonitinho, laminado, são chamados BOPPs, N plásticos têm problemas de não ter tecnologia, ou em alguns casos, você vai encontrar não ter viabilidade econômica. O alto custo para processar esse material, o alto custo para transportar, de logística, o custo para os trabalhadores, inclusive para os catadores em cooperativas, separar esse material, dada a pequena quantidade dele, o valor inexpressível que ele tem na comercialização, torna também inviável alguns materiais. Então, são um conjunto de fatores que inviabiliza a reciclagem de plásticos. Mas a maioria deles é tecnológicos e mecânicos que não são possíveis ser retornados. Eu acabei de mostrar aqui aquelas embalagens, e se você for numa cooperativa de catadores, você vai encontrar uma enorme quantidade de materiais que não tem comercialização. Então, peraí, se eu separei, mandei para a coleta seletiva, chegou lá, esse material não teve comércio, então tem um problema aí. Os catadores não são loucos que vivem daquele material para fazer dinheiro, de jogar dinheiro fora. Eles gostariam muito que aquilo se transformasse em valor, porque é dali que eles oferem renda. O que você vai encontrar de problema é que essa identificação não diz se essa embalagem é ou não reciclável. Ela só diz especificamente que tipo de composição é. Uma pessoa leiga, que não é da área, vai olhar para essa embalagem e vai ver o símbolozinho aqui, vai falar, pô, isso aqui é reciclado. Tem até o desenho aqui, vou colocar na coleta seletiva, maravilha, fechou. Ela vai colocar lá, só que ao final, essa embalagem que ela separou aqui, que está com o número 7, não é reciclável. A pandemia da Covid-19 agravou o problema, pois aumentou a produção e o consumo das embalagens. Aumentou a produção de material para enfrentamento à doença, como EPIs, seringas, vasilhames, entre outros. Os materiais contaminados não podem ser reciclados e ainda houve paralisação ou retrocesso sobre políticas públicas para a redução dos plásticos. Olhando para a realidade europeia, o Green Deal europeu, o Pacto Verde, foi lançado no final de 2019, em dezembro. Entretanto, a pandemia despontou e foi o tema, na verdade, durante cerca de um ano. As prioridades acabaram por ser outras, que é tratar as pessoas, no fundo, prevenir, não é?
As reuniões internacionais sobre estes temas foram canceladas, passaram para segmentos online, que não são a mesmesma coisa. Significa que se os segmentos forem online, significa que não se pode tomar decisões, portanto apenas há discussão, porque há muitos Estados que, tanto na União Europeia como fora dela, pelo mundo fora, consideram que só em reuniões presenciais é que podem ser tomadas decisões. É certo que o momento que a gente está vivendo de pandemia, houve um aumento do consumo de plásticos, especialmente os de uso único, que vai, né, dos nossos equipamentos de proteção individual, uso em hospitais, mas a população toda hoje é sendo colocada com essa necessidade. Então, só das máscaras, luvas, enfim, inúmeros, o crescimento é gigantesco do uso desse material descartável. E além disso, né, o uso de copinhos e todos os utensílios de uso único que a gente já começava a repensar, eles vêm como uma necessidade também, porque é questão de proteção, de higiene, segurança. Somado a isso, o nosso incremento dos deliveries, que vai de deliveries de alimentação e também das milhares de compras. O resultado é que a nossa vida, no momento da pandemia, está embrulhada no plástico. Mas acho que uma grande lição que traz essa pandemia é isso que eles colocam, né, o movimento nacional e os catadores que participaram dos eventos, que é a essencialidade do serviço deles, né? Porque é isso, né? Eles são a base dessa pirâmide, né? Os catadores autônomos e cooperativados. E ficou muito claro isso, né? Que quando para, né? Em São Paulo não parou tanto, mas em outros lugares, quando para, que o sistema vê, né? Que a cadeia de reciclagem vê, que, enfim, o sistema municipal vê o quanto eles são importantes. Os problemas da poluição causada pelo plástico e pelo microplástico são extensos e complexos. A cadeia do plástico é longa e global. Os efeitos ambientais acontecem sobre os seres vivos, sobre o solo, ar e água. Os microplásticos são tóxicos e bioacumulantes. Esse tipo de poluição é fonte de inúmeras injustiças socioambientais, uma vez que as populações mais pobres sofrem consequências mais severas. Os microplásticos causam impacto sobre o sistema de saneamento e saúde pública. A poluição por plástico é de difícil governança, uma vez que diferentes atores sociais possuem interesses conflitantes. Dada a gravidade e a complexidade da situação, é urgente a demanda por soluções multiníveis, ou seja, que envolvam vários atores da sociedade e visem não apenas a etapa final, que é a reciclagem, mas sim todo o ciclo do plástico, sobretudo a sua origem. Para isso, pode-se pensar em 3 níveis de atuação possíveis: quebrar os mitos das soluções falsas, atuar em políticas públicas e fortalecer inovações locais. Entre as falsas soluções, podem ser citadas o mito da soberania do consumidor e do consumo responsável, o mito da reciclagem, o mito da autorregulação e do livre mercado e o mito da incineração e do reaproveitamento energético. Vamos entender por que essas soluções são falsas. Então, na verdade, a soberania do consumidor é um mito. É um mito por quê? Primeiro porque nós não temos hoje acesso a todo o processo de produção. Quem faz a escolha do que vai ser produzido, colocado à venda, não é o consumidor, né? É a cadeia de produção que vai fazendo suas escolhas e coloca à disposição do consumidor lá na ponta. Então, essa é a primeira contradição desse mito. A segunda contradição é que o consumidor lá na frente da gôndola, ele não tem informação completa do que está por trás do produto que ele está comprando. Cada vez mais as cadeias produtivas hoje são globais, distantes dos nossos domínios, e a gente não tem
a transparência do processo de como tudo que a gente compra esteve em condições, por exemplo, ambientais, sociais, as condições de trabalho. Então, são milhares de questões que ficam como se fosse uma cortina de fumaça para quem está na ponta do consumo. E por fim, a outra contradição é que essa liberdade de escolha do consumidor lá na ponta também envolve o acesso à capacidade financeira de comprar o produto melhor. Então, é só mesmo quem pode comprar um produto que tenha todos os cuidados ambientais e sociais que farão a escolha por um produto. Outros que não têm capacidade financeira não têm escolha alguma. Então, a liberdade de escolha e a soberania do consumidor é realmente um mito dentro do momento atual do nosso sistema de produção e consumo. Então, a questão do lixo nas ruas é apenas um sintoma de um problema muito maior. E onde está a causa? A causa está lá no início da cadeia produtiva, aonde a gente toma a decisão de o que vai produzir, o quanto vai produzir e como a gente vai distribuir dentro dos setores produtivos. Pensar a questão do plástico, por exemplo, quanto eu estou produzindo de plástico de uso único, como eu estou fazendo a gestão desse material ao longo da cadeia. E depois, como é que eu posso reciclar este material? Então, nunca será a culpa do consumidor lá na ponta e nem vou ter a saída por lá, porque o consumidor é só uma partezinha de um sistema muito maior. E esse sistema, eu preciso olhar, né, para uma solução completa. É muito sério e o momento exige soluções radicais, né, drásticas, sérias, urgentes, porque a contribuição, 80% de tudo está chegando, todos os plásticos que chegam nos oceanos, eles vêm de fontes terrestres. Então, não se pode colocar no colo da sociedade civil, do cidadão, cidadã, dos indivíduos, a responsabilidade. Porque em muitos lugares, não só no Brasil, no mundo, não se tem infraestrutura para a gestão disso. A reciclagem, ela é uma solução parcial, né? Ela nunca vai ser a única saída para esse problema. Então, depois desses últimos 20 anos, o problema surge com muita força, porque ou esse plástico que foi produzido nos últimos 60 anos, ou ele está enterrado em algum canto por aí, ou ele está boiando nos rios, ou ele está no ar. Então, 90% de tudo que a gente já produziu nos últimos 60 anos continua aqui, neste planetinha. A gente conseguiu lidar aí com 9 a 10% de tudo que já produzimos. Então, isso nos leva a crer que a reciclagem para esse problema global não vai ser a saída. O plástico, ele tem uma capacidade pequena de reciclabilidade e ele é irreciclável no momento que eu misturo materiais. Então, por esta razão, grande parte daquela montanha do dia que o catador trabalhou, 50% do dia dele foi desperdiçado, porque ele não terá valor de venda. E a única fonte de receita de trabalho dos catadores nas cooperativas é o valor de mercado desse material, porque as cidades também não pagam pelos serviços prestados pelos catadores. Então, nos nossos estudos, a gente tem adotado, né, esta analogia, né, de que o trabalho do catador é, muitas vezes, um trabalho desperdiçado.
gente paga para trabalhar, porque nós não temos uma remuneração equivalente ao trabalho que a gente faz. Porque o que a gente consegue de retirada é o suficiente para recolher os impostos, que a gente recolhe muitos impostos, e o suficiente para pagar as contas da nossa casa, né? E fica faltando muita coisa, né? Um estudo um estudo melhor para os filhos, um tratamento dentário para as crianças todas. Não consigo tratar todos os meus filhos. Tinha muita rotatividade na cooperativa, porque o discurso era de que a cooperativa é um equipamento de acolhimento de moradores em situação de rua, acolher os ex-detentos e várias pessoas em vulnerabilidade. Pode ser que a cooperativa seja isso, mas ela precisa de suporte para receber essas pessoas. A cooperativa, ela não tem experiência em ser assistente social, psicológico, não tem recurso financeiro. Então a gente sofreu muito com isso, porque o discurso do governo, da gestão, era de que as cooperativas foram feitas para acolher, as cooperativas eram geração de trabalho em renda e que acolhe pessoas em situação de rua. Então esse discurso, às vezes discurso de campanha, que faz a pessoa até ganhar uma eleição, mas o problema e o gargalo é quem está na ponta e que sabe como que funciona, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos é tão interessante que ela criou, né, tem um artigo na lei que diz: os municípios que integrarem catadores terão acesso a recursos da União. Se eles forem os coletores, né, eles têm que ter a infraestrutura e serem pagos pela coleta, pelo serviço. Fizerem educação, pagos pelo serviço de educação. Se fizerem a separação, que é isso que, né, eles fazem muito bem, inclusive, são profissionais especialistas, porque o mercado não compra se os materiais não estiverem adequadamente classificados. Então, eles sabem o que estão fazendo. Então, eles têm que serem valorizados e remunerados por isso, né? E terem todas as condições de trabalho, etc., para eles poderem também criarem as condições de proteção deles no futuro, né? Aposentadoria, seguro-saúde, etc., sem o qual eles não vão ter condições dignas de fazer esse trabalho, que são praticamente os únicos que fazem há mais de 60 anos, e não se pode aceitar que se continue dessa forma, né, o trabalho, sem reconhecê-los, sem apoiá-los, né? E não é um trabalho de caridade, como eles nos ensinam, é um trabalho que é necessário para a sociedade. Existe um problema que envolvendo o plástico é bastante sério, porque a gente entende o problema de forma muito parcial, ou com medidas no fim do tubo, no sentido de pensar que a gente investindo mais na infraestrutura para coletar plástico, para limpar a cidade, vai resolver a poluição por plásticos. Então a gente joga toda a conta nessa ponta final. E se o consumidor não descartou correto, a culpa acaba culpabilizando esse processo de descarte. O fato é que, se a gente olha só por esse lado da problemática, a gente está buscando soluções muito limitadas. Por quê? Um consumidor ele precisa de uma infraestrutura de coleta da cidade. A indústria precisa pagar pelo recolhimento e criação de uma cadeia que compre esse material e recicle esse material. As empresas, a gente nota que elas se mobilizam ao longo de toda a cadeia do plástico. Dentro da nossa pesquisa, a gente conseguiu observar 3 tipos de táticas principais que foram estabelecidas pelo relatório Talking Trash,
que são as táticas de atrasar, distrair e desviar os rumos das legislações. As táticas de atraso são essas que são implementadas justamente para adiar a implementação de algumas legislações que não atuem dentro do interesse das empresas. Como, por exemplo, a gente pode citar o caso da Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira, que ficou em 21 anos de tramitação até ser implementada, né? E essa tramitação só se alongou tanto por causa da questão da responsabilidade compartilhada, que foi só nesse momento em que foi estabelecida a responsabilidade dos produtos, a responsabilidade da logística reversa dos produtos ser compartilhada entre todos os atores da cadeia, que essa lei conseguiu avançar e ser implementada. Depois a gente tem as táticas de distração, que são as táticas quando as empresas elas assumem voluntariamente alguns compromissos, né, que alguma lei pretende implementar, elas assumem voluntariamente esses compromissos, só que sem a intenção de cumpri-los. Esse caso pode ser bem observado na questão do acordo setorial de embalagens em geral, que foi feito pela Coalizão de Embalagens de 2015. E as metas, né, desse acordo são muito relevantes e pífias, né, não demonstram uma mudança efetiva na implementação da logística reversa de embalagens. A gente também tem a tática de desviar o rumo, né? Essa tática ela é aplicada juntamente com as outras e a gente observou muito essa tática durante a pandemia, quando as empresas se aproveitam dessas crises, né, crises sanitárias, ambientais, econômicas, para adiarem ou desviarem o rumo das legislações. Então, sob o discurso, né, de que o plástico é muito higiênico ou mais seguro que outros materiais, as empresas acabaram adiando a implementação de diversas leis de banimento de plásticos de uso único. O poder público, ele ainda, a gente notou uma preocupação, né, em relação aos plásticos de uso único, tem implementado diversas leis de banimento ou de substituição desses itens, porém são aquelas políticas ainda muito de fim de tubo que não apresentam uma solução eficiente, né? O poder público ainda acaba sofrendo muita influência das empresas e não avança na prevenção da poluição por plástico. Também o poder público ele é o grande prestador de serviço, então ele acaba sendo de serviço de gestão de resíduos, né? Então ele acaba sendo o grande responsável por limpar a poluição que as empresas acabam gerando. Que vem a questão da economia circular, né? Como ela é posta, porque ela é colocada dentro, né, desses debates que eu fui acompanhando como uma grande novidade, né? A coisa que vai modernizar e que vai virar o jogo, né? E isso, assim, já tem alguma força na Europa, né? Na Europa tem um pacote de economia circular que, se eu não me engano, ele está desde 2015. Você tem a Ellen MacArthur Foundation, que ela também tem uma expressão grande com o mercado, né? E o mercado, algumas empresas também aderem a esse conceito, que é um conceito, né, que, se a gente parar para ver, ele é bem reformista, no sentido de que ele não altera, né, o status quo de consumo e produção, mas ele quer alterar a eficiência dentro dos ciclos, né? Então, na minha interpretação, que eu individualmente faço, é por isso que as empresas estão começando a aderir, porque elas veem que não vai mudar drasticamente o jogo como está sendo jogado. Mas o que é engraçado e absurdo também é como
essa coalizão de atores pró-incineração também está se apropriando desse conceito. E daí, assim, quais são os argumentos que eles usam para ligar uma coisa à outra, né? A ligar a recuperação energética à economia circular. Eles colocam que o resíduo sólido como um recurso, uma energia renovável, e você utilizar a energia renovável, você está sendo a favor da economia circular. Então, é uma coisa que eles colocam, né? Agora, o resíduo que é queimado e disposto, isso não aparece no discurso, né? O que aparece é a energia adquirida através da queima do resíduo como algo circular, né? No artigo 33, ela é clara quanto à responsabilização do setor, né, produtivo, do setor privado, fabricante, importador, distribuidor, comerciante. Mas um instrumento da lei, né, quando se regulamenta a lei, ele deixou muito solto e, no final, as empresas fazem na Europa e não querem fazer aqui. Esse é um ponto, se tiver que cortar tudo, mantém isso. Então, se tiverem que arcar, as empresas tiverem que arcar com isso, elas vão mudar o seu, digamos, seu perfil de produção. A indústria incineradora gosta de vender esse equipamento dizendo que vai produzir energia renovável. E pensando no que nós conversamos, quer dizer, vai gerar resíduo, vai extrair minérios, vai extrair silícia para fazer o vidro, vai extrair a polpa das árvores para fazer papelão. Então, assim, vai se primeiro produzir todo esse impacto de extração, depois todo o impacto da produção, do transporte, tudo isso emite gases de efeito estufa, e os incineradores vão destruir para gerar uma energia, né? Já se tem estudos, fartos estudos na Europa, inclusive se caminha para exigência de não financiamento, foi aprovado, né, pelo Parlamento Europeu não financiar esses equipamentos mais. Então eles estão vindo intensamente, né, com muita sede ao pote para a América Latina, como que trazendo soluções, porque nós temos 50% no Brasil dos nossos resíduos ainda são destinados para lixões, e igualmente 50% dos municípios. Então, esses equipamentos, eles são caros, destroem materiais, destroem possibilidades de frentes de trabalho, geração de trabalho e renda, emitem gases de efeito estufa, eles são de alto impacto ambiental e para a saúde humana, cancerígenos, porque eles são biocumulativos, ainda que tenham filtros, eles emitem, né, substâncias tóxicas, cancerígenas, como dioxinas e furanos, e tem o risco também, e eles se acumulam, né, ainda que seja naquela, um nanograma por tonelada, isso se acumula na atmosfera, não sai nada, sai da nossa atmosfera.